quem tiver em depressão, né, que a depressão é uma doença terrível que combate contra aquilo que é real, iludindo a cabeça e entristecendo. A pessoa que está em sã consciência quer viver feliz, quer ter vida longa, não é? Quer aproveitar a vida. Aí então vem a instrução: então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. E nós podemos colocar: Deus cuida das pessoas obedientes, né? E atende os seus pedidos, né? Porque é isto que importa, nós entendermos e praticarmos aquilo que a palavra de Deus está propondo. Se você puder ajoelhar, ajoelhe, se não fica sentadinho mesmo, inclina a cabeça e vamos orar. Santo, 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 todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente Deus, nosso Pai celestial. Tu és o Criador e o doador da nossa vida. O Senhor nos formou para o louvor da Tua glória. Quem dera todos possam entender este mistério, Pai, que fomos formados para Te glorificar. E assim, Senhor, Tu continue nos cobrindo com a Tua unção, com a Tua graça, repreendendo todo o levante espiritual contra a nossa vida, Pai. Porque diante do Senhor nós nos prostramos e declaramos que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, guarda a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Abre, Senhor, o entendimento para a Tua palavra. Repreende, Senhor, toda a seta inflamada do maligno, toda a hoste espiritual que possa se levantar contra a vida dos Teus filhos, sejam agora repreendidas. Eu expulso no nome de Jesus toda a hoste espiritual da maldade, todo o cansaço, toda a opressão, toda a tristeza, toda a dúvida, eu expulso agora, em nome de Jesus. Toda a canseira, todo o sono, seja repreendido agora. E os Teus filhos, Senhor, estejam agora livres, estejam agora soltos para receber a Tua palavra e possam viver, Senhor, debaixo desta graça que nos cobre com a Tua unção. Pai, usa-me conforme um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido e as vidas abençoadas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode dizer graças a Deus, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, abaixa um pouco só esse retorno, tá? Está me batendo aqui. Glória a Deus, que palavra tremenda esta, né? Uma palavra de instrução. Primeiro vem aqui o salmista interpelando: quem não quer aproveitar a vida? Todos nós queremos aproveitar a vida, né? Quem que não quer viver muito? Todos nós queremos viver muito. Quem que não quer viver bem? Todos nós queremos viver bem e viver melhor. Mas nós não podemos viver como o mundo vive, como as pessoas vivem, aliás, como a maioria vive. Uma vida sem equidade, uma vida de qualquer maneira, e principalmente na questão do nosso vocabulário, da maneira como que nós falamos, com que nós reportamos com o nosso próximo. A palavra de Deus diz nesse texto, se você ler, que Deus, Ele nos capacita, Ele colocou no nosso corpo a língua. A língua é o nosso instrumento de comunicação. É através da língua que a gente se entende, né? E também que se desentende com as pessoas. É tudo através da língua, é o falar. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Como estamos falando e às vezes a maneira como nós estamos falando, o que estamos falando e a maneira como estamos falando. Porque às vezes falando uma verdade, mas de uma maneira diferente, as pessoas podem entender que aquilo pode ser uma ofensa. A comunicação é algo
muito difícil. Entre o comunicador e o receptor tem um espaço. E às vezes a gente pode estar falando uma coisa aqui, se você não estiver ligado no contexto da palavra, você vai só pegar aquele corte. Já viu falar hoje? Pega o corte, lança o corte. Às vezes as pessoas estão dentro, fazendo uma palestra, as pessoas cortam e jogam só aquilo que ficou até fora de contexto. Ou para elevar, ou para destruir. Então, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que alguém está pregando, nós não podemos desviar a atenção. Porque se tem um lugar onde Satanás quer fazer você ficar surdo, quer tirar a tua atenção, quer te roubar, é na casa de Deus. Está escrito que as hostes espirituais da maldade invadem os lugares celestiais. Por quê? Para roubar a atenção das coisas de Deus. Porque por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de ouvir, por falta de guardar a palavra de Deus, você vai se endurecendo, o coração vai endurecendo. E é isso que o inimigo quer, nos cegar e endurecer o nosso coração. Aí a gente fica uma pessoa de dura cerviz. Anos atrás, eu era menino ainda e escutei alguém dizer que muitas vezes o crente velho, ele fica cascudo e vira diabo. Já pensou um negócio desse? Eu era um menino de 12 anos, 11 anos, 12 anos, quando ouvi um americano, George Roosevelt Faulkner, presidente da igreja evangélica quadrangular, da qual eu pertencia, falar isso em púlpito. O que ele reportava? A gente não entendia, mas aquilo ficou em mim. E com o passar do tempo, depois de 60 anos que a gente está no Evangelho, a gente pode começar a fazer essa leitura. Porque às vezes nós achamos que já somos batizados há 40 anos, que a gente toma ceia há 40 anos, que a gente dizima há 40 anos, que a gente não tem, a gente pode falar o que quer e da maneira com que quer. E a gente às vezes começa a se encher e fala, nossa, eu estou em cima da média, cuidado com esse negócio. Não é assim não. O mundo espiritual, ele é real, tá? E ele é ativo. A palavra de Deus diz que quem se ensoberbece, Deus abate. Toda a soberba precede a ruína. Diga isso. Toda. Não é o versinho que o pastor inventou, não. Está na Bíblia. É Deus que falou. É a palavra de Deus. Por isso, quando nós agimos com humildade, como nós agimos com temperança, né? A palavra de Deus diz que a palavra branda, ela acalma a ira. Mas a palavra áspera, ela suscita contenda. Dentro de casa, às vezes, um grita com o outro lá, porque está longe, e parece que a coisa ferve. E Satanás só precisa de um fósforozinho para incendiar tudo. Às vezes caiu uma xícara. O que é uma porcaria de uma xícara? O que é a porcaria de um copo? Para virar uma confusão, uma contenda, e às vezes causar um desgaste dentro da família. Por quê? Caiu, quebrou. Nossa, mas só tinha esse, era uma raridade. E daí? Você vai morrer por causa dessa porcaria? Né? Aí agora que a gente está de netinho novo, né? Esse dia traz um prato que nós demos para minha mãe, para o meu pai, quando eles fizeram bodas de prata, bodas de ouro, bem. O prato que o Isaac quebrou na bola. Bodas de ouro, os meus pais fizeram. Nós compramos um prato com uma mensagem linda, dourado, coisa linda, né? E demos para eles. Papai faleceu, mamãe faleceu, né? Mamãe foi, depois foi o papai. Aí nós pegamos aquele prato e levamos para casa, colocamos na nossa parede. Um abençoado netinho foi chutar a bola lá. Vai esperar, irmão Paulo, vem sair, né? Andou a bola, o chão. Meu filho. E a gente nem achou outro para repor. Mas vai fazer o quê? Nossa, meu Deus, tem gente que é sentimentalista, fica com aquilo e fica remoendo e falando besteira. Por quê? Uma criança inocente fez uma coisa. Para que reportar, transformar isso numa maldição dentro de casa? De repente, xingaram o neto, lançaram uma maldição sobre ele. Às vezes tem pessoas que patinam por causa de palavras malditas, através de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, de alguém de sangue perto que amaldiçoou. Então, muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. O Senhor quer que nós tenhamos cuidado. Quero viver feliz.
eu quero viver muitos anos. Então, refreia a sua língua do mal, vê como você fala. Às vezes a gente erra muito, de repente, né, a pessoa fala uma coisa e você já, rebate. Nossa, isso é uma fonte de erro tremenda para a gente cair, é uma inspiração para o erro. Quando alguém fala alguma coisa, né, e você está pensando até outra, e dá uma resposta que não tem nada a ver, cria ali uma inimizade, um desconforto, né, parece que quebra alguma coisa. Então nós temos que ter cuidado. Como que você se reporta a um funcionário seu? Como você se reporta, né, a alguém que presta serviço para você? Temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, né? E estarmos atentos a sermos humildes, porque o Espírito Santo, preste atenção, ele nos acusa quando nós estamos fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. Ele fala no nosso coração, você não devia ter feito isso. Fala ou não fala? Quem já escutou a voz do Espírito Santo? Só que não basta ele falar, nós temos que agir. Se ele falou, eu vou me reportar. Me desculpe, você me perdoa, não queria ter falado assim. Eu já fiz isso várias vezes. Porque eu sou um pouco sanguíneo. De repente, você fala comigo, eu chego ali nos meninos, né, Léo, com aquela carcada. Eu vou... Porque está em mim, eu não quero que a coisa saia errado. E às vezes eu falo grosseiramente, mas depois eu falo assim, vocês me perdoam, porque vocês sabem como é que eu sou. Às vezes, querendo zelar, a gente se extrapola. Então a gente tem que ser humilde para pedir perdão das palavras que saem da nossa boca, das atitudes que a gente toma com o nosso próximo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que considerar o nosso próximo melhor do que nós. Mas o soberbo não considera ninguém melhor do que ele. Não, melhor do que mim, pode ter igual, melhor que eu, ninguém. Isso é ação de soberbo. Soberbo patina e não avança. Então nós temos que cuidar. Como é que estamos tratando as pessoas? Como é que estamos tratando das coisas do reino de Deus? Como nós lidamos com aquilo que vem nas nossas mãos, ou a oportunidade que nós temos para falar de Jesus para alguém, para comunicar do Senhor para alguma pessoa? Estamos fazendo. Deus nos deu a fala, né, para que nós possamos nos comunicar e comunicar bem, para sermos felizes. E ele fala, então, afasta-se do mal e faça o bem. Procura a paz, né, e faça de tudo para você alcançar. Quer dizer, com quem que nós temos que ter paz? Com o nosso próximo. E geralmente o nosso próximo é aquele que está junto conosco. A nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, nossos pais. Temos que ter paz uns com os outros. Temos que procurar a paz e não procurarmos a contenda e não fazermos o levante. Temos que entender isso. Porque Deus vai nos recompensar segundo aquilo que nós estamos aplicando conforme a sua direção. Então fale, mas fale sempre a verdade. Fale sempre o bem. No livro de Romanos, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no verso 11 e 12, põe aí revista e corrigida essa versão, vou ler com você. Permitam tomar um golinho de água, está secando a minha garganta. Deixa eu desligar isso aqui que está... O vento aqui está secando, né? Está bem seco o tempo. Olha que a instrução para a nossa vida. Olha como é que a palavra de Deus, né, nós entendemos, ou costumamos a classificar como a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. E ela fala. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fala, eu vou dar conta de mim mesmo, Deus. Por isso eu tenho que ter cuidado no que eu falo, porque tudo que nós falamos, tá? Tudo que nós falamos está diante dele.
Então é importante a gente pedir perdão. Senhor, perdoa aquilo que eu falei. Perdoa, Senhor, da maneira como que eu me expressei. Às vezes você fala, até para desabafar. Se eu tiver vontade de dar um soco, vontade de fazer isso e aquilo, peça perdão. Senhor, me perdoa. Porque isso não é a vontade do Senhor. Então eu tenho que ter um domínio próprio, o Espírito Santo que tem que me ajudar. A gente não consegue sozinho dominar a língua. Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós. É Ele que nos refreia. É Ele que nos refreia. Nós não temos essa autonomia. Eu vou dominar a minha língua, até porque está escrito que o homem que domina a língua, ele é perfeito. E quem de nós? Tem jeito. De repente, você mesmo pensa, você está falando. A maneira com que fala pode causar um incêndio. Pode causar uma situação terrível. Agora, se tem uma coisa que Deus não suporta, são palavras de engano. Diga, Deus não suporta palavras de engano. Por isso nós temos que sempre falar a verdade, uns para com os outros e perante Deus. E perante Deus. Quem representa Deus, né? Quem representa os servos de Deus na casa de Deus? O representante maior é o pastor. Então o pastor fala em nome de Deus, certo? O professor da escola bíblica dominical, quem está representando Deus lá? O professor da escola bíblica, né? Lá no Casados para Sempre, quem está representando Deus lá? O Rafael e a Adriana. Inclusive está ali o Rafael, se você quiser fazer inscrição, já pode conversar com ele. Isso é importante. Aonde você está numa liderança, onde você está liderando, aqui no caso da escola bíblica dominical, a Régia, ela é a superintendente. Ela representa Deus quando está aqui ministrando. Porque está falando segundo os oráculos de Deus, segundo a palavra de Deus. Então tem que ser levado a crédito, certo? Porque Deus tem que falar sempre a verdade. Porque se nós mentirmos diante de Deus, algo muito ruim pode acontecer na nossa vida. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que eu já reluto há muito tempo em pregar sobre ele, e o Espírito Santo de Deus está sempre me cutucando. Porque às vezes eu me indago, Senhor, por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que falar sobre isso? Aí o Senhor fala no meu coração, porque eu quero que os meus filhos sejam livres do engano. Para que Satanás, que enganou Eva, que continua com a mesma estratégia, não esteja enganando eles. Isso é um fato. No começo da igreja, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, abre aí comigo, eu vou ler revista e corrigida. Uma situação que as pessoas foram diante de Deus para enganar. Procuram o servo de Deus, falam das coisas que só é segundo o coração delas, mas não segundo a verdade. Então Deus diz, avisa o meu povo. Porque eu tenho cuidado daqueles que zelam e falam a verdade diante de mim. Hoje fui fazer um atendimento. Eu abri a minha Bíblia, pus em cima da mesa e falei para todos que estavam lá. Diante da palavra de Deus, vocês prometem dizer a verdade? Aí todos puseram as mãos em cima. Prometemos falar a verdade. Aí eu orei e coloquei diante de Deus. Porque às vezes as pessoas nos procuram. Pastor, eu gostaria de orientação assim, 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 assim. Aí a gente fala, mas as pessoas não se reportam com verdade para nós. Elas contam a meia verdade. Aquilo que interessa só a si. Cuidado. Quando procurar um servo de Deus, seja ele em que grau for na igreja, se você procurou alguém, se você confia que é servo de Deus, você ouve, fale a verdade, primeiro fale a verdade, escuta o ensinamento, e ainda que você não gostou, fique quieto, não comente, e fala, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a resposta, eu quero confirmação. Você não está obrigado a falar, o pastor te dá um conselho, você fala, eu vou fazer. Mas é importante que você vá diante de Deus e ore. Fala, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Por isso,
Eu não atendo ninguém antes da mensagem, de vir para o culto. Você vai conversar comigo depois do culto, num outro dia, mas antes não. Porque de repente você vai contar alguma coisa e Deus vai pôr no meu coração aquilo que Ele já tinha trazido, que sabia que você estava com um problema e queria te ajudar. Aí quando eu falo aqui, você fala assim, está vendo? O pastor já está falando lá o que eu conversei com ele no gabinete. Nunca aconteceu e não vai, em nome de Jesus. Até do pastor Jorge Linhares, um dia eu ouvi esse conselho. Ele diz, você é um jovem pastor, eu vou te falar uma coisa, nunca atenda ninguém antes de você ir pregar. Eu falei, glória a Deus, só veio confirmar no meu coração. Só veio confirmar. Porque quando a gente, antes de vir, a gente está orando pedindo, Deus, Espírito Santo, o Senhor vai levar lá centenas de pessoas. Aquelas vidas são preciosas. São vidas que Satanás está no encalço. Você pensa que você não é um alvo de Satanás? Satanás quer destruir você, quer matar, quer roubar, quer destruir. É isso que ele quer. Então eu falo assim, o que eu vou dar para eles? Aí o Espírito Santo abre para nós situações para poder fortalecer a fé, dar direção, trazer alerta. Né? E Deus nos trouxe essa palavra hoje. Olha aqui. Deus não suporta palavras enganosas ou de enganos. Diga comigo, Deus não suporta palavra de engano. Vamos ao texto. Mas um certo varão chamado com sua mulher, vendeu uma propriedade. Aqui está falando de um casal. De um casal. Porque os casais, nós como casais, confidenciamos tudo com a nossa esposa. Ou, não é verdade? A esposa, ou devemos fazer isso. A esposa também. São confidentes. E nós somos um. A palavra de Deus diz que 1 mais 1 diante de Deus, um casal, um homem e uma mulher, se tornam um, não é 2. Diante de Deus, um homem e uma mulher casados são um, não são 2. Por isso nós temos que ter concordância, porque as consequências vêm. Casa dividida contra si não prevalece. Então tem que ter unidade, determinação e consenso. E aqui esses dois fizeram um consenso. Vamos lá. Vou começar. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte da venda, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. Diga, Ananias morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí a porta está aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e também expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. O verso 16.
É isso, 16, sim. Estas cidades, não, é até aí mesmo, até o 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. É de arrepiar ou não é? Sim ou não? A igreja já estava em evidência. Jesus já havia formado a igreja. O Espírito Santo já havia descido. Então, a revelação é dada pelo Espírito Santo. Jerusalém estava passando um tempo de muita dificuldade, de perseguição. Quem se convertia do judaísmo ao cristianismo era perseguido. Esse tempo aqui. E para ter sustento para os irmãos, as pessoas vendiam o que tinham e traziam para os apóstolos, para que eles distribuíssem, distribuíssem às pessoas que estavam necessitadas, porque não tinha trabalho para eles. Era uma dificuldade tremenda. Eram perseguidos, ninguém abria a porta de trabalho. Uma perseguição religiosa dura, ferrenha. O começo da igreja foi muito difícil. Os mártires que houve, tanta gente que morreu. E nesse caso aqui, Pedro estava pastoreando a igreja em Jerusalém. E os irmãos cooperavam para que houvesse suprimento mesmo de pão para os irmãos. Aí, sempre tem os irmãos mais favorecidos. E aí é o momento de se juntar, cooperar para que todos comam. O pão é necessário a todos. E aí, um vinha e vendia o que tinha, o que podia, e depositava aos pés dos discípulos. Vendo essa atitude de muitos irmãos generosos, a Safira e o Ananias falaram, mas não vai ficar por baixo. Porque às vezes tem pessoas que não querem ficar por baixo e não fazem por amor e fidelidade. Fazem porque, se não fizer, o outro vai falar. Puxa, será que o Pedro não vai chamar nossa atenção, não? Nós que tem aqui uma propriedade grande, nem vendeu, nem fez nada para poder ajudar os irmãos. Porque o grande problema é que quando a riqueza cresce, domina, e o Senhor fala, cuidado, se as tuas riquezas aumentar, não ponha nelas o... E o que disputa o coração do homem com Deus, não é o diabo, é ainda o dinheiro. É ainda o dinheiro. Aí eles fizeram um complô, vamos vender a propriedade, e aí nós guardamos um pouco para nós. E nós levamos um pouco e põe lá no altar. Vai ajudar muita gente. Mas não era essa a proposta. Não era isso que estava sendo proposto. Não foi isso que foi comedido. Eu imagino Pedro, como um pastor, ele teve que juntar a congregação e falar, gente, os irmãos estão em necessidade. O que cada um de vocês pode dispor para poder ajudar a gente a passar essa fase? É a mesma coisa. O Celso falou, o pastor não falou da construção, né? Como é que vamos passar essa fase aí? Juntos, cada um fazendo o que pode. Mas dentro de um compromisso de lealdade com Deus. E Deus é muito fiel para conosco. Deus é muito fiel. E ele pegou e fez aquilo e mentiu diante de Deus. Levou lá uma quantia de dinheiro, que devia ser, ele vendeu uma propriedade, que ele tinha um sítio, devia ser. E foi lá e botou o dinheiro lá. Mas o Espírito Santo já falou no coração de Pedro, a vida que ele tem e o valor daquela propriedade. E hoje, todo mundo sabe. Você acha que naquele tempo não sabia, que era meia dúzia de pessoas? Você sabe quanto que vale um carro, você sabe quanto que vale uma casa, você sabe quanto que vale tudo. Como com uma pessoa que tem um valor de um carro lá de 150 mil reais, vende aquele carro e traz 80 e põe no altar e fala, eu estou consagrando a Deus aquilo que eu dispus. Está mentindo. Porque todo mundo sabe que aquilo lá custa 150. Nós temos que entender que não se mente diante de Deus. E Deus nos traz a responsabilidade de tudo que Deus nos faz. O Celso ainda colocou aqui a leitura da palavra de Deus, de Levítico, Deuteronômio 8. Não se esqueça que é Deus que te dá as coisas.
E depois que Deus te dá, não retém aquilo que pertence a Ele. Porque Ele quer multiplicar na sua vida. Mas se você retém aquilo que é de Deus, se você tem segurado aquilo que é de Deus, porque você não está concordando, você acha que todo mundo concordava com aquilo que Pedro propôs? Quem acha que todo mundo concordou? Aí que você se engana. Fazer a obra de Deus, suprir a necessidade do próximo, é a coisa mais difícil que tem. Dá uma glória a Deus aí. É difícil, porque sempre vai ter um que é contrário. Por mais que você queira fazer, eles vão interpretar errado. Porque além de não fazer, atrapalha os outros que quer fazer. Então, cuidado com esse tipo de espírito que vem. Nós estamos diante de um grande desafio. Então, não vamos enganar a Deus. Como? Eu não posso ser uma pessoa que venha enganar ao Senhor nas minhas ofertas, nos meus dízimos. Eu não posso, porque Deus está vendo. Aí muitas coisas começam a desandar na vida da pessoa. Hoje Deus não mata, Deus é longânimo, não é? Tem um ditado interessante que as pessoas falam por aqui: Deus enforca, mas não, aperta, mas não enforca. É isso. Deus aperta, mas não enforca. Por que Deus aperta? Para ver se a pessoa acorda. Você está querendo chegar aonde com isso? Você está achando que é você que chegou aí sozinho? Então eu vou botar um freio agora no teu negócio, na tua vida, para você começar a depender de mim quando você dependia antes. Então não perca a bênção de Deus. Não queira dar uma de Ananias, de esperto, de Safira, não, porque Deus conhece. Deus conhece o teu negócio, é Ele que abençoa o teu negócio. É Ele que abençoa a tua vida, é Ele que te dá saúde, é Ele que repreende o espírito devorador. Então, não encolha a mão, porque já está determinado uma palavra. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois você faz prova de mim. Se a coisa desanda, é porque nós somos falhos. Nós falhamos. Não vamos falhar a ponto de morrer, porque Deus não está matando ninguém, né? Até porque a nossa necessidade não é a necessidade gravíssima que estava acontecendo em Jerusalém. Porque Deus trata tudo na sua medida. Deus não é débil, nós somos, mas Deus é perfeito. Então Ele dá segundo as necessidades. E dá um ensinamento também para a gente não perder, para o inimigo não achar espaço dentro da nossa vida. Porque do começo, ora, vem na igreja, Senhor, me ajuda, montei um negócio, Senhor, estou querendo, eu preciso, Senhor, e o Senhor abençoa, e oração, e jejum. E agora, você tem jejuado? Você tem orado a Deus, amém, para agradecer, para onde você já chegou? Você acha que é a força do teu braço? É a proteção de um Deus que está 24 horas com os anjos acampados ao nosso redor. Quanto custa isso? Isso é de graça. Deus não cobra nada. Mas nós temos que ter a gratidão, o entendimento, e olhar para a palavra de Deus e falar: por que essa desgraça, o Senhor me perdoa a palavra, né? Porque esse caos aconteceu na vida desse casal. Porque eles coluíram. Não, vamos fazer assim, porque a gente guarda e depois a gente fica numa boa. Vai que faz falta para nós também. Se você for fazer uma oferta na obra de Deus e achar que vai fazer falta para você, não faça. Deus não precisa dessa ofertinha tua, não. Ele é dono da prata e do ouro. Entenda isso. Somos nós que precisamos da intervenção de Deus no nosso negócio, da intervenção de Deus na nossa vida, da sabedoria de Deus na nossa mente, para nós lidarmos nas várias situações. Nunca diga: fui a força do meu braço, foi o esforço. Claro que tudo isso tem que existir, mas se não for o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus sobre a tua vida, não vai. E se você duvida disso, eu te dou 3 meses, a tua vida vai desandar. Tua vida vai desandar. Se você duvida do que eu estou falando, que um servo de Deus está falando a palavra de Deus, eu te dou 3 meses, tua vida vai desandar. Esse é um lugar profético. Em lugar profético, as palavras são sentenças. Não põe a mão naquilo que é do Senhor.
Se Ele diz, separa isso para mim, não põe a mão. Guardem bem essa palavra, porque há meses atrás eu disse aqui, nessa mesma palavra, eu ministrei nesse santo lugar, uma sentença que Deus abençoaria os fiéis, que Deus multiplicaria, que Deus faria você ganhar mais, que Deus abriria a porta, que Deus faria milagre, e Deus tem feito. Agora é a hora da tua gratidão. É a hora que Deus está sondando. Com a palavra foi dita e essa palavra está se cumprindo. Já se cumpriu na vida de muitos aqui. E está se cumprindo. Deus levantando de lá e trazendo aqui. Deus fazendo o que você nem sonhava. Ou tinha um sonho e não conseguia. Mas Deus fez realizar. Porque Deus tem cuidado de nós. Mas não vamos perder a nossa bênção. Isso não é nem ingenuidade, por desobediência. Se Deus está falando, faça. Faça, porque Deus tem cuidado daqueles que cuidam da sua palavra. Obedecem a sua palavra. Isso não nos custa. Obedecer a Deus não nos custa. É uma questão de determinação. Eu determino obedecer. Eu determino ser fiel. Eu dou ordem para o meu coração. A minha língua fala aquilo que é a vontade de Deus. Então deixa essa palavra com você. Cuida da tua língua. Cuida do que você conversa. Cuida do que você acerta como certo. Mas não minta diante de Deus. Não minta diante de Deus. Não esconda diante de Deus. Tem pessoas que não contam testemunho, porque falam, nossa, se eu contar o meu testemunho, o pastor vai falar, nossa, ele tem dinheiro, não está dando dízimo. Eu não vou te falar isso. Eu estou aqui há 32 anos. Alguém aqui pode levantar a mão e falar assim, um dia o pastor falou, por que eu não dizimei? Levanta a tua mão agora e fala. Fala. O pastor foi na tua casa, ligou para você, falou, por que você não dizimou? Eu, quando era membro, escutei isso. Quando eu estava construindo a minha primeira casa. Um aperto lascado, a vontade de sair do aluguel, e a gente, construção, negócio de louco. Ainda eu era menino, 20 e poucos anos, fazendo uma casa. E deixei de dizimar. Um dia eu estou lá lavando meu carrinho, o pastor parou do lado, encostou o carro dele e falou, ô Jesus, falou, pastor, vamos chegar. Falou, não, eu vim aqui para saber, rapaz, está precisando de alguma coisa? O que está faltando aí para a sua vida? Eu falei, não, nada, pastor. Eu falei, não, porque você parou de dizimar. Já faz 3 meses que você não dizima. Desse jeito. Na rua, eu estava lavando meu carro. Eu podia ter ficado com vergonha e falar, não volto mais na igreja, não é verdade? Na segunda-feira, isso era um sábado, eu fui para o Bradesco e fiz o meu primeiro empréstimo na minha vida. Porque sempre ganhei bem. E os meus dízimos não dava para pagar. Simples, eu fiz um empréstimo para pagar em 6 meses. 3 meses de dízimo que eu deixei. No primeiro culto, eu fui lá e consagrei os meus dízimos ao Senhor. Temor, gente. Temor a Deus. Estou falando diante de Deus. Estou falando diante de vocês. Compromisso com Deus, dependência de Deus. Dependa de Deus, dobra a tua língua, obedece os teus pastores, aqui a palavra de Deus fala. Né? E esse pastor gostava mesmo de dinheiro, o negócio dele era levantar dinheiro, mas eu não estava ali para obedecer ele, para servir ele. Ele só foi um agente de Deus para a minha vida e me despertou. E eu obedeci. O que ele fez com o dinheiro? Problema dele, vai responder com Deus, mas eu fiz. Eu fiz. E louvo a Deus. E louvo a Deus. Que o Espírito Santo falou mais alto no meu coração. Fala, não é, o pastor veio, ele é mercenário, ele gosta de ficar trocando de carro, porque ele era assim mesmo. Toda semana tinha um carro diferente. Era assim. O problema dele com ele. Vou citar o nome. Pastor Walter Castellucci. Quem conheceu? Alguns conheceram. Um dia ele foi entrar na política, para ser vereador. Ele só viajava se
ele só ia fazer viagem se eu fosse dirigindo para ele. A esposa dele não deixava ele fazer viagem. Se o irmão Jesus for dirigindo para você, você pode ir. A esposa confiava mais em mim, depois a gente vai saber na história, do que nele. E ele, infelizmente, pelas atitudes, pelo desejo de dinheiro, pelas coisas, ele já esteve aqui até pregando, e um dia ele veio aqui para vender uns livrinhos para os irmãos, dinheiro. Quem comprou? Quem comprou aquele livretinho dele? Dinheiro. Não é possível, você vai ter assim. Ele veio aqui já faz uns 10 anos. Jesus, rapaz, deixa eu pregar na tua igreja lá. Não é possível que ninguém aqui não tenha um livretinho escrito dinheiro, fininho assim, ó. Aí vendia, não sei quanto que ele vendeu aqui, para ajudar ele a levantar a oferta. Perdeu o casamento. Não sei aonde está. Não sei nem como é que está. Porque a palavra fala que a gente tem que ser o exemplo dos fiéis. Para passar para vocês uma referência. Isso não é... Não. Isso é obediência. É possível obedecer. Deus cuida. Deus é que honra. Deus é que repreende. Então, faz a tua parte. E deixa Deus cuidar. E deixa Deus cuidar. Mas nunca haja com engano. Então, administre bem aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. E o desejo do teu coração seja para fazer a vontade de Deus. Não aquilo que o homem impõe para você. Você nunca foi coagido aqui a botar R$500 no envelope, R$100 no envelope. Quem tem 1.000 para dar 1.000? Você nunca foi e nunca vai ser. Nós não fomos chamados para ser mercenário do reino, mas para te ajudar e ser abençoado, e ser próspero, e ter uma vida protegida e guardada. Então não perca a bênção que Deus já te deu. Reconheça que tudo vem dele. Coloque-se em pés. A equipe pode entrar. Nós vamos orar.